Tá todo mundo bem? Vocês estão comigo? Agora deu a paz que cede o entendimento. Mas é interessante porque a gente tem dificuldade, né, de se concentrar com barulho, com movimentação. E eu acho que isso está totalmente ligado ao que a gente entende dentro do contexto do que a gente acha que é paz. Esse é o espírito livre aí, ó. Desfrutando da paz, ele está completo. Quem não está completo é a gente. Né? Amém. Então, assim, eu não quero me deter muito à construção, né, do que a gente foi falando na semana, no sentido do que é paz, né? E eu acho que o vídeo ele deu uma ótima resumida, né, do que a gente vem construindo dentro desse tema, né? Você aprendeu a amar. E aí, a partir dessa pergunta, a gente vai entendendo que a gente precisa aprender a estar contente, a estar em harmonia, e aí vão vindo os próximos temas nas próximas semanas. E dentro de tudo que o Thiago compartilhou semana passada sobre o que é estar contente, eu acho que o vídeo deu uma boa explicada do que é o shalom, né? Que é estar completo. Então, não tem como estar em paz se não estiver completo. Incrível, na verdade. Então, eu quero, na verdade, compartilhar com vocês alguns conselhos que eu creio que nós precisamos ter para viver em paz, para viver em harmonia. E não tem como viver em harmonia dentro daquilo que eu realmente creio, se não for a partir de Cristo, né? Ele é o príncipe da paz, né? É o que o vídeo ali mostrou, que é aquilo que Isaías já falava que haveria de vir, né? O príncipe Shalom, né, que é o príncipe da paz. E eu queria muito compartilhar com vocês coisas que eu tenho colocado na minha vida, né? Eu tenho buscado na minha vida viver para que eu possa, de fato, viver em paz, viver em harmonia com Deus e com todos. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar, não só por vocês, mas por mim, para que o Senhor consiga usar mesmo a minha boca para falar para vocês aquilo que Ele tem falado comigo. Paizinho, eu quero te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de testemunhar e de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Deus, eu peço que o Senhor tire de mim agora todo tipo de razão, todo tipo de performance e fale através da minha boca, Senhor, aquilo que o seu Espírito deseja. Em nome de Jesus, abre o ouvido e o coração dos meus irmãos, que tudo aquilo que de alguma forma vem para tentar roubar a atenção deles, distrair eles, qualquer tipo de pensamento que não gere esperança, nós depositamos agora nos teus pés, na tua cruz, Senhor, e pedimos que o Senhor abra os nossos corações e abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus, traz uma revelação clara, Senhor, da tua palavra e daquilo que nós precisamos para viver em completa harmonia na vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Eu queria muito, né, incentivar vocês a anotarem as coisas que vocês entendem que o Senhor está falando. Porque eu creio que aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, é o que a palavra diz. Então, busquem anotar aquilo que, né, dá aquele insight, né, pega o bloco de notas, ou abre um grupo aí no WhatsApp, você com Jesus aí, mas anotem aquilo que chama atenção, porque essas coisas vão trazer esperança no dia mal, né? A Bíblia diz, né, que vai ter o dia mal para todo mundo, o sol se põe para justos e injustos. E eu creio que nos dias mais difíceis, quando a gente abre essas anotações, pelo menos é o que eu faço, né? Isso me ajuda a estar completa e me traz à memória aquilo que traz esperança e me renova. Porque tem dias mais desafiadores, tem dias que são mais difíceis mesmo, tem dias que são mais cansativos da rotina mesmo, e só o cansaço da rotina às vezes já deixa a gente meio turbulento, e aí essas coisas, junto com aquilo que a gente tem vivido como igreja, tudo isso vai nos completando e vai nos trazendo essa oportunidade para viver de forma completa. Amém? Então, eu já quero começar, né, assim, os conselhos, eles não estão em ordem de prioridade, né, mas eu fui anotando, eu nem sei quantos são, 1, 2, 3... 4, 5, 6, ó, são 6 conselhos. Eu acho que devem ter muito mais conselhos, mas esses foram os que foram me inspirando para escrever, né? E uma das coisas que eu creio que nós precisamos para viver em paz e estar, de fato, em harmonia
é primeiro reconhecer onde nós estamos. Eu estava lendo, acho que foi finalzinho de Gálatas, e aí eu estava lendo ali na Bíblia a Mensagem, que na verdade é uma paráfrase, né? Já falei outras vezes da Bíblia, e é muito legal a forma que eles escrevem ali, né? Porque está bem contextualizado dentro da nossa linguagem de hoje, então eu me identifico bastante, e aí lendo ali eu vou lá e comparo com a Bíblia, e parece que ressalta algumas coisas que não tinham ressaltado. E aí lendo, eu percebi, na verdade, olhando ali, né, o que Paulo estava falando, eu falei, gente, Paulo, eu acho que é uma boa referência de alguém que viveu em paz, né? Era um cara que, de fato, nos deixou muitos conselhos, né? Jesus, ele é uma referência perfeita, e Paulo veio tentando, né, mostrar para a gente que era possível viver assim como Cristo, porque foi o que ele buscou fazer depois que ele teve a revelação, né? Mas antes de tudo, ele precisou, na verdade, reconhecer quem ele era, o que ele fazia, onde é que ele estava, para que ele pudesse, de fato, viver aquilo, né, que foi revelado a ele. Não sei se todo mundo conhece a história de Paulo, mas Paulo, ele era um fariseu, né? Ele era um cara, até anotei aqui, depois eu vou ler um pedacinho aqui, né, da parte onde Paulo diz, né, quem ele era, onde ele nasceu, mas pensando nisso, eu fiquei pensando assim, Paulo, ele primeiro, antes de tudo, precisou reconhecer onde ele estava, o que ele estava fazendo, para aí poder, né, de fato, transformar a vida dele. E aí eu lembrei de um trecho, né, onde, lá em Mateus 23, que fala sobre, que Jesus vai falando sobre os fariseus, e ele fala assim, na cadeia de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, ou seja, é um conselho, façam aquilo que eles disserem, porque eles conhecem a lei, eles sabem o que é bom, mas não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, eu acho que o primeiro lugar que a gente precisa se colocar para que a gente possa viver de fato em harmonia é reconhecer onde nós estamos, né? Que cadeira que nós estamos sentados. Porque muitas vezes a gente conhece, a gente sabe, a gente já ouviu falar, mas a gente não vive de forma completa, né? Então, é sondar o coração mesmo, porque eu não creio, pelo menos conhecendo todo mundo que eu conheço aqui, mesmo que pouco, eu não creio que cada um aqui, sei lá, faça alguma coisa errada ou não viva 100% em paz, porque quer fazer uma coisa para não viver em paz. Eu não creio nisso. Eu acho que todo mundo está fazendo tudo que está fazendo, né, porque quer viver em paz e crê que esse é o caminho para viver em paz, senão não estaria fazendo. Né? Tem gente que a gente vê que parece que é meio doido mesmo, mas nesse caso aqui, conhecendo o pouco que eu conheço ou o muito que eu conheço de cada um, eu creio que todo mundo está fazendo tudo que está fazendo porque quer viver em paz e crê que isso é viver em paz. Mas é importante que a gente tome consciência. Calma aí, será que o que eu estou fazendo? Porque eu não acho que os fariseus faziam achando, eu sou fariseu e eu vou pregar e não vou viver. Eles tinham certeza que eles estavam vivendo o certo, gente. É só vocês verem. Para mim, daí, eu acho que o The Chosen é um ótimo desenho ali do que devia ser na época, né? Aquela discussão de que o certo é isso, tem que fazer isso, e na lei diz isso, e não sei o quê. Só que daí você olha para o lado, os caras não estão vivendo na prática aquilo que eles mesmos estão pregando. Né? E muitas vezes a gente fala sobre viver em paz, sobre cuidar uns dos outros, sobre as boas obras, sobre ajudar o próximo, e a gente não está percebendo, opa, calma aí, será que eu de fato estou ajudando? Será que eu de fato estou vivendo? Será que o que eu estou fazendo não é só porque eu acho que é o correto? Né? Será que essa paz que eu tanto busco está realmente nesse lugar onde eu estou sentado? Né? Então, esse é um lugar que eu creio que a gente precisa trazer consciência para que a gente possa dar os próximos passos. Né? Então, eu estou o tempo todo tentando sondar meu coração mesmo. Está lá na minha lista de oração, eu tenho minha lista de oração diária, e de parar e pensar, calma aí, onde eu estou?
Será que o que eu estou fazendo é porque eu acho que tem que fazer? Porque é um risco muito grande, principalmente para quem trabalha com isso. Nosso papel é o dia inteiro escrever material falando sobre a verdade, sobre a paz, sobre a harmonia, sobre o que é amar. Então, assim, é lindo falar, né? Eu posso até procurar, assim, na hora, por exemplo, né, de escrever uma palavra, de compartilhar alguma coisa, buscar, né, um texto bíblico que fale sobre isso. Mas será que eu, de fato, estou vivendo isso ou eu estou só falando? Né? É claro, gente, que existem as lutas da carne. Eu estou buscando viver, ainda não vivo integralmente, mas o Senhor conhece o nosso coração também. Ele sabe até onde, de fato, você está entregando tudo para viver naquela direção ou se você, de fato, só está ocupando mais uma cadeira de fariseu ali. Amém? Então, um primeiro conselho, né? Precisamos reconhecer onde nós estamos. Acompanhado disso, reconhecendo onde nós estamos, é inevitável não encontrar o arrependimento. Né? Então, assim, sempre que eu olho para Jesus e olho para mim, eu tenho coisa para me arrepender. É quase impossível não ter algo para me arrepender, porque ele é a representação perfeita do que um ser humano deveria ser. Se eu olho para alguém que é perfeito e logo sei que não sou perfeita, alguma coisa eu preciso transformar na minha vida. E arrependimento e remorso são duas coisas completamente diferentes. O remorso, a motivação do remorso é não carregar a culpa de que está fazendo algo errado. O arrependimento, a motivação do arrependimento é eu preciso mudar a rota, eu preciso ser transformado, eu preciso sair desse lugar, esse lugar não cabe mais para mim. Está desconfortável aqui no sentido de, cara, não tem mais como ficar aqui, esse lugar quentinho não me cabe mais, né? Então, nós precisamos nos arrepender. E aí eu quero ler um trechinho da vida de Paulo para poder continuar comentando. Se quiser botar lá, Gui, Atos 22, do 3 ao 15. Eu estou na NAA aqui. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Então, aqui ele está começando a contar quem ele foi, de onde ele veio. Ele conhecia a lei, ele sabia o que podia, o que não podia. Inclusive, prendeu muitos que não viviam isso. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estiveram para ser punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Todo mundo está acompanhando? Então, Saulo, aquele que estava indo para perseguir os cristãos, foi parado no meio do caminho pelo próprio Senhor, caiu no chão e aí ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele foi tomado por
terrível temor, imagina, gente, tu cai no chão, uma luz gigante, aquela voz assim, Saulo, por que tá me perseguindo? Imagina o desespero. E aí ele falou que era o próprio Jesus quem estava perseguindo, e ele realmente assustado, ele ficou cego por causa daquela luz, ele perguntou, ok, então, Senhor, o que eu tenho que fazer? Né? Tem pessoas que às vezes precisam de um choque de realidade para se arrepender. A gente pode, antes de ficar cego ou qualquer coisa do tipo, se arrepender mais rápido. Reconhecer onde a gente mudar de rota, senão o próprio Senhor às vezes dá uma chacoalhada e muda a gente de rota. Foi o que o Senhor fez. Saulo estava indo de um jeito, ele teve que parar tudo e mudar a rota dele por livre e espontânea pressão ali, né, gente? Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, eu cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto, me disse, irmão Saulo, recupere a visão. Na mesma hora, eu recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. O que eu quero falar diante disso? É impossível você reconhecendo onde você está, você se arrependendo, porque você, quando reconhece onde você está, você percebe que tem coisas que precisam ser alteradas. Diariamente a gente percebendo onde a gente está, a gente tem. Por isso que nossas meditações diárias sempre tem lá a verdade, que é reconhecer onde você está, o que é que Deus está falando, e logo em seguida o arrependimento. Porque você percebe onde Deus está e onde você está, e você logo quer mudar de rota. Então você tem um motivo para se arrepender. E sempre que você tem um arrependimento, você tem um plano. E sempre que você tem um arrependimento, que você decide de fato mudar a rota, você é impulsionado de forma, sei lá, você não escolhe a transformar a vida daqueles que estão à sua volta. Porque tudo, gente, que a gente faz, automaticamente interfere na vida dos que convivem com a gente. Então, a opção de Paulo aqui, depois de tudo que aconteceu, era ser testemunha diante de todos. Imagina, o cara que perseguia, do nada passou a ser o cara que prega. Ali já é testemunha mesmo, aconteceu alguma coisa com esse cara, né? Mas de forma bem intencional também ele foi vivendo isso. Né? Então, primeiro conselho, precisamos reconhecer onde nós estamos e depois nós precisamos nos arrepender. Reconhecendo onde nós estamos, nós nos arrependemos. E nos arrependendo, a gente conhece o verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos reconhecer a obra da cruz. O que é o verdadeiro evangelho? A palavra evangelho acabou virando uma palavra meio que mística, né? E a verdade, a palavra evangelho, o significado dela é boas novas. Boa notícia. Então, quando nós reconhecemos a obra da cruz, nós temos uma boa notícia. Nós sabemos que temos algo para compartilhar. Porque Paulo, depois dessa experiência, ele tinha uma ótima notícia. Eu era cega, agora vejo. O Senhor veio, me visitou, falou comigo e agora eu preciso contar para todo mundo que aquilo que eu fazia não era 100% a verdade de tudo que eu acho que nós precisamos fazer. Foi o que Paulo viveu ali. Em 1 Pedro 2,24, diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aqui é uma tradução clara, na verdade, do porquê nós precisamos reconhecer a obra da cruz e crer, de fato, no verdadeiro evangelho. Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu não preciso que ninguém morra por mim. Né? Mas pensando nisso, né, será que você realmente não precisa que alguém que é perfeito, que é o príncipe da paz, entregue tudo para que você viva essa verdadeira paz? Né? Será que a sua vida é uma vida completa,
sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de ansiedade, sem nenhum tipo de angústia, porque a vida dele foi. E a obra da cruz veio para nos tirar todo esse peso, porque ele levou sobre ele todo o peso que a gente tem carregado no nosso dia a dia, todas as angústias. Lá em Colossenses 1:26 diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? É o evangelho, é a boa notícia. E a boa notícia é que Cristo em vocês é a esperança da glória. Quando nós reconhecemos a cruz e reconhecemos o que Jesus fez e que ele em nós é a esperança, a gente passa a viver de forma completa. A gente passa a viver a verdadeira harmonia. Tá fazendo sentido para vocês? Então, Jesus deu a vida por nós. Ele veio nos dar a paz e ele é completo. Então, a partir dele, nós podemos viver essa vida completa. E é interessante porque é uma linha muito tênue entre você acreditar na boa notícia e viver o positivismo. E isso é uma coisa que eu acho que pega muito, porque eu creio realmente que a palavra ela tem poder e que nós precisamos cuidar com aquilo que a gente fala. Mas nós precisamos também reconhecer que tudo que Jesus fez foi de forma positiva, para nos empurrar para viver o verdadeiro sentido da vida, mas nós, muitas vezes, não reconhecemos que aquilo que a gente está vivendo e fazendo não faz parte da perfeita paz, da paz que excede todo entendimento, daquilo que Jesus veio fazer para nos ensinar. E aí, muitas vezes, a gente fica, não, vai dar tudo certo, não, eu vou conseguir, não, eu estou sempre fazendo bem, e não percebe que fazer tudo isso, muitas vezes, não tem a ver com a verdadeira paz. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, precisamos reconhecer onde estamos, precisamos nos arrepender e precisamos reconhecer a obra da cruz, o verdadeiro evangelho. Amém? Precisamos nos encher do Espírito de Deus. E nos encher do Espírito de Deus é nos esvaziar de forma completa para que o Espírito dele venha nos encher. Que é muito o que o Thiago compartilhou na semana passada. Quem não conseguiu ouvir 100% ou quem não estava aqui, é um convite mesmo a assistir lá no YouTube a palavra de semana passada, porque para mim foi uma aula. Né? O Thiago explicou de uma forma muito clara o que é estar contente, o que é estar completo, o que é viver de forma não só através da alegria que esse mundo oferece, mas de forma completa, o verdadeiro contentamento. Né? E se nós não estivermos contentes, não estivermos cheios do Espírito, a gente não consegue viver essa verdadeira paz, essa harmonia com Deus, consigo, com os outros. Né? Então, lá em Mateus, fala do trecho lá onde Jesus foi levado para o deserto. Mateus 4, do 1 ao 11, mostra lá a história onde Jesus foi levado para o deserto foi levado para o deserto pelo próprio Espírito para ser tentado por Satanás. Gente, que Deus que faz isso? Coisa doida, né? Mas isso é um pai de amor. Levou Jesus para jejuar por 40 dias e 40 noites. O que Jesus fez nesses 40 dias e nessas 40 noites? Ele ficou totalmente vazio dele mesmo, para que ele pudesse se encher completamente do Espírito. E sabe como é que ele ficou vazio dele mesmo? Foi vazio mesmo de comida, vazio da própria carne. Se você for prestar atenção na construção ali de Mateus 4, ali onde Jesus foi levado pelo próprio Espírito para o deserto, ele venceu 40 dias de jejum e oração para depois, em alguns minutos, vencer Satanás. Qual foi a maior luta de Jesus? Vencer a carne. Fica 40 dias sem comer no deserto. Porque no deserto, para quem não sabe, é muito quente. Mas à noite é muito frio. Pensa você no deserto, sozinho, por 40 dias, sem comer.
Eu não sei vocês. Hã? Daí pega aquele sol durante o dia e aquela insolação, aí à noite aquele frio, aquele calafrio. Gente, um dia de jejum já é uma tortura. 3 dias de jejum é assim, já dá tremelique. Uma semana de jejum é suador. Pensa 40 dias. E não é jejum que nem a gente fala que vai fazer, não. Ah, eu tô jejuando de Netflix. Ah, eu tô jejuando de chocolate. É jejum, gente. Porque jejum, na verdade, é se abster de comida. O resto é propósito. Então, assim, ó, ele não fez um propósito em, tipo, sair do meio da galera e ficar sozinho com Deus. Não, ele fez jejum. Foi um tempo de jejum e oração, onde ele resolveu se esvaziar da carne e se encher do Espírito. E porque ele se esvaziou da carne e se encheu do Espírito, ele ficou completamente cheio, a ponto de estar em paz. E aí, sabe o que aconteceu? Ele estava tão cheio do Espírito, tão morto, a carne dele estava tão mortinha, que veio Satanás tentar ele estava completo, ele estava em paz. As ofertas que Satanás fez para ele não foram nada, não afetaram a ele, as convicções dele, o relacionamento dele com Deus, nada abalou ele naquele momento. Aquelas ofertas de riqueza, de provisão, de acalento, de tudo que a gente recebe todos os dias, não moveram ele para lugar nenhum, porque ele estava completamente cheio do Espírito. Lá em Filipenses 4, também diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Esse texto, Tiago, acho que leu semana passada. Estejam completos no Senhor. Era o que Jesus fez naquele deserto. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos nós. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que a gente precisa reconhecer a obra da cruz? Porque, gente, referência mais perfeita de que é possível e de que tudo que ele passou ainda em temor, ele era um homem, gente, 100% homem. Pediu para Deus afastar dele, se o Pai afastar dele esse cálice, que era levar sobre ele todas as nossas dores e ser uma referência perfeita de que a obediência é a chave do sucesso. Eu falo isso para as crianças, eu falo, obediência é a chave do sucesso. Obedece que vai dar certo. Por mais que você, muitas vezes, não concorde. Eu gosto muito, eu percebo muito nas pessoas que eu discipulo, quem era uma criança obediente e quem não era, sabia? Eu percebo muito nas pessoas que eu caminho junto. Porque as pessoas que eram crianças obedientes, eu oro e eu creio que os meus filhos não vão ter tantas lutas quanto pessoas têm. Eles têm muitas rebeldias de criança, porque são criança, um adolescente, tá todo mundo em fase de crescimento, tá sendo todo mundo moldado. Mas eu creio realmente que se eles forem homem e mulher tementes ao Senhor, eles vão viver assim, ó, de forma muito leve a vida. Porque isso é uma característica que a minha mãe construiu em mim, eu sempre fui muito obediente. Então, o meu problema não é obedecer a Deus. Meu problema é discernir a voz de Deus. Porque quando ele fala, gente, eu obedeço pianinho ali, ó. Eu me considero uma pessoa muito obediente. A minha luta não é obedecer. A minha luta é discernir se é Deus ou é a minha carne. Agora, quando eu tenho convicção que é Deus, gente, eu vou, não tô nem aí o que estão falando, o que pensam, se vai magoar, se vai... Eu só vou, é claro, gente, com toda a sensibilidade, entendendo que eu que ouvi de Deus, não foi o outro, né? Então também precisa... Mas é porque eu não tô... Quando eu sei que é Deus, toda crise de aprovação, do que for, cara, não mexe comigo. Agora, discernir se é Deus é que é totalmente diferente. Por isso que é tão importante eu estar cheia do Espírito. Né? Eu dei um exemplo esses dias para uma amiga que eu estava conversando sobre estar sensível à voz de Deus, aí eu peguei e perguntei, o que teu marido faz logo que ele chega em casa? Me dá oi, fala comigo, você quer? Daí eu, tá, mas depois disso, aí ela foi falando, daí eu falei, o que ele faz com a toalha logo que ele sai do banho? Ela me olhou assim, ué, pendura, não sei o quê. Eu falei, mas por que tu sabe disso e eu não sei? Daí ela olhou pra mim, ué, porque eu moro com ele,
Porque a gente vive juntos. Daí eu falei, pois é, assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Quando você se relaciona com ele de forma tão íntima, que mora contigo, você sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, por isso que é tão importante nós nos esvaziarmos e estarmos cheios do Espírito, em jejum e oração, porque essa sensibilidade ao Espírito vai nos preencher de forma tão avassaladora que você sabe exatamente o que o Espírito faria. E aí isso te traz paz, porque quando você toma decisões baseadas no que Deus está falando, vem uma paz que excede o entendimento. Você percebe que a decisão que você está tomando, muitas vezes vai trazer até mais tempestade em volta de você, mas você está em paz. Porque você sabe que foi uma direção de Deus e que é Ele que vai cuidar, Ele que te meteu nessa, Ele que... Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Então, né, vamos lá. Precisamos reconhecer onde estamos, precisamos nos arrepender, precisamos reconhecer a obra da cruz, o verdadeiro evangelho, precisamos nos encher do Espírito de Deus, precisamos compreender quem somos. Lá em João 7 diz assim, ó, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos compreender que nós somos rio. Porque não adianta de nada disso se a gente reconhece onde está, se a gente se arrepende, se a gente reconhece a obra da cruz, se a gente se enche do Espírito e a água do Espírito para ali. Ficou. Virou lagoa, não é mais rio, né? Então, nós precisamos reconhecer que nós somos rio. E aquilo que o Senhor faz na gente precisa continuar fluindo. Como um rio mesmo, de água viva, que vai descendo. E o rio, se você perceber, ele vai levando a correnteza, e ele não só é uma água que flui, como ele carrega tudo que joga nele. Se você joga um negocinho no rio, uma latinha lá, a latinha vai junto, ele varre junto. Né? E esse é o nosso papel, é levar todo mundo junto mesmo. Né? E quando a gente faz isso, motivados pelo verdadeiro rio, que é um rio que flui, um rio de água viva, isso traz paz, isso, na verdade, nos preenche, nos deixa completos. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu tenho a graça de ter experimentado, de levar as pessoas a viver aquilo que eu tenho vivido. Gente, é tão legal. Eu chego em casa muito empolgada, vocês não fazem ideia. Quer ver quando é um dia inteiro assim de atendimento? Que é discipulado, é sozo, é só um cafezinho, porque tudo é um pretexto. Gente, eu chego em casa, é tão cheia, porque rio você não vê vazio. Né? A lagoa, você pode até ver água subindo, descendo o rio, você nem percebe, você só vê aquela água passando ali e vai carregando tudo. Gente, é muito, muito bom, muito bom. E eu sinto uma paz mesmo, eu me sinto completa, eu me sinto renovada, né? E eu creio que isso faz parte do propósito que Deus criou a gente. Amém? Então, precisamos compreender que somos rio. Precisamos escolher a paz de Cristo. Isso aqui tem muito a ver com quem que abre a nossa meditação da semana e leu Compreendendo Mais? Creio. Aqueles que fazem material, eu sei que de alguma forma tem que ler. Mas às vezes a gente nem lê, copia e cola, eu já fiz isso. Porque às vezes está corrido mesmo, eu preciso só entregar o material, e aí no dia, segunda-feira, quando eu abro ali a meditação para fazer, eu vou no automático, faço a segunda-feira e não leio Compreendendo Mais. Mas é tão legal, porque o Compreendendo Mais, ele te faz compreender mais mesmo, é muito interessante. Já que nem todo mundo lê, eu colei um pedaço aqui pra gente ler junto. Amém? Então, lá em João 14, diz assim, eu deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Interpretação de texto, vamos lá. A professora de português sabe como é que faz isso. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Jesus que está falando. Quem está dando a paz? A paz é de quem? De Jesus. Não lhes dou a paz como o mundo dá. A paz que o mundo dá, logo, é diferente
da paz de Jesus. É o que parece no texto, não é verdade? Então, se ele está dando a paz dele, e a paz dele não é a paz que o mundo dá, então a paz que ele dá é totalmente diferente da paz que o mundo dá. Faz sentido? Lá no nosso devocional, eu vou ler uma partezinha, lá no Compreendendo Mais, diz assim, ó. A paz do mundo é caracterizada pela ausência de diferenças, a ausência de conflitos e dificuldades. Está baseada na satisfação dos nossos desejos e necessidade e normalmente depende muito de fatores externos que influenciam o nosso interior. Então, a paz que o mundo está oferecendo é o quê? Ausência de conflito, coisas que nos deixam em paz, nos deixam se sentir bem, fiz a minha parte, ou consegui fazer aquilo que faz sentido para mim, né? A paz que vem do mundo é autocentrada, fala dos nossos interesses, das nossas necessidades e vontades. Por outro lado, a verdadeira paz, a que vem de Cristo, é a paz que excede em muito o nosso entendimento. Ela é quase que a exata antagonia da paz do mundo. A paz que vem de Cristo é o Espírito Santo. Ele orienta, ensina, educa, ele guarda os nossos corações e a nossa mente. Ela flui de dentro para fora. Ela é o fruto do cumprimento da justiça de Deus em nós. Então, a paz que o mundo oferece é uma paz que vem de fora para dentro. As coisas que acontecem aqui nessa terra que vão nos preenchendo falsamente, que tem muito a ver com o falso contentamento, que é a alegria momentânea. A paz que Cristo oferece, ela é uma paz que é de dentro para fora. Agora que eu lembrei que eu tô com esse negócio. É uma paz que vem de dentro para fora. É uma paz que vai fluindo assim como um rio mesmo, porque ela nos orienta, ela nos ensina. Então, logo você faz, você é e você se sente completo. A paz que vem de Cristo, ela traz harmonia, ela traz leveza, ela traz um fluir. Então, a paz que vem de Cristo gera em nós 3 dimensões de harmonia, com Deus, consigo e com os outros. Então, a vida com Deus, que nos leva a viver de forma completa e a verdadeira harmonia, ela é uma vida de intimidade, sensibilidade, fluir do Espírito Santo. Amém? E eu creio que o Senhor está nos chamando para viver como família esse lugar de paz, a partir do príncipe da paz, que é o que nos dá de fato a paz que excede todo entendimento. Porque a vida com Jesus, ela é uma vida completa, ela é uma vida que nos leva a viver relacionamentos leves. Gente, não, mostra ali o letreiro, o tamanho do letreiro que ele mandou para mim. Quase que falou assim, ó, 10 minutos. Tlé, 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 tlé. Aí eu faço isso com ele, agora ele tá fazendo comigo, tá vendo? Com ele é diferente, a técnica é o copinho de água, dá copo d'água. Entendi, ninguém me deu um copinho de água hoje. Porque a gente não quer que você acabe. Não, pode ficar, tá acabando. Acabou, na verdade. Porque a gente não quer que você acabe. Entendi. Aí ele não dá o copinho de água. Entendi. Então, a paz que Cristo oferece. Né? Na verdade, aquela música ali que o Lucas cantou, né? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Pronto. Hã? Ele fala que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Cristo. É tudo, tudo. Essa é a paz. Né? E não tem a ver com... Você tá falando bem, cara. Obrigada, minha amiga. Quando você vai, a Rafa já tá de volta, cara, com os dois dedos na mão. Eu aposto que ela sentiu sede e pensou em trazer o copo, não é porque a gente brinca, porque há uma sensibilidade aqui. Você vai, eu já tô de volta e já com o prato dele na mão. Então, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A paz que excede o entendimento vem dele. Talvez o que falta mesmo é a gente reconhecer onde a gente está e que a gente de fato precisava que ele morresse por nós. E a obra da cruz foi o suficiente para que a gente pudesse viver em paz em todas as áreas da nossa vida. Então eu não sei como é que está a sua vida hoje, né? Se você tem vivido em
perfeita harmonia com os seus irmãos. Eu não sei se você tem vivido em perfeita harmonia com Deus. Eu não sei se você tem vivido em perfeita harmonia consigo mesmo, né? Não sei se você consegue se olhar no espelho todos os dias e estar em paz, né? Com você, com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com tudo que você é, com tudo que você faz, né? Eu não sei como é que estão os seus relacionamentos com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos, com os seus vizinhos. Eu não sei como é que estão os seus relacionamentos de forma geral e de forma íntima, mas eu creio que Jesus é o caminho que traz vida para que você possa viver em completa harmonia. É possível que, se você tem se sentido cansado, se você tem se sentido perdido, se você tem se sentido com uma agenda muito cheia, muito sobrecarregada, é possível que você ainda não esteja desfrutando da paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento tem muito a ver com esse lugar de reconhecer onde você está e que talvez você precise mudar a rota em algumas áreas da sua vida. E eu creio que é um convite de Deus para que a gente possa mudar a rota, né? Em algumas áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa intimidade com Deus. E eu espero de verdade que vocês consigam absorver essa mensagem como um testemunho, porque é o que de fato eu tenho buscado fazer e viver. Eu não acho que eu viva completamente isso, mas é o que o Senhor tem me falado, né? E eu tenho tentado de todas as formas viver.